Hoje o nosso expositor da noite é o nosso irmão André, né, estudioso da doutrina espírita, e com certeza preparou um trabalho bem legal para nós. Ele vai nos falar sobre o céu e o inferno, 160 anos, esta obra. Então, que a espiritualidade possa estar contigo neste momento, te amparando, te intuindo e te conduzindo neste trabalho. Muito obrigado. Então, caros amigos, uma boa noite a todos. Queremos, como de costume, agradecer a todos os encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Como a irmã Salete já mencionou, nesta noite, iremos falar sobre este livro aqui, O Céu e o Inferno. Então, que possamos, de corações unidos, refletirmos em torno deste livro da codificação kardeciana, que completou nesse 1º de agosto 160 anos de sua publicação em Paris. Primeira publicação em 1865. O Céu e o Inferno. E que a espiritualidade superior possa então envolver a todos nós e que essa noite seja de profunda colheita espiritual para os nossos espíritos. E queremos dizer, todos sabemos que uma das leis mais sublimes do universo é a lei de progresso. E o progresso se opera em todos os setores da atividade humana. É assim que os meios de locomoção sofreram o impacto da lei de progresso ao longo dos séculos. E hoje todos nós podemos cruzar grandes regiões, imensas regiões, através de aviões, de veículos de alta velocidade, mas não foi somente no setor do transporte, onde a lei de progresso se materializou, mas também no setor das comunicações, com os celulares, com a internet, no setor da agricultura, de toda a indústria da urbanização. E à medida que os anos passam, a humanidade vai dando passos lentos, mas gradativos e definitivos em direção aos objetivos traçados pelo nosso governador espiritual, por Jesus, que conduz o nosso crescimento com sabedoria e infinito amor, sem violentar consciência, sem ferir o nosso livre arbítrio, mas na pauta da mais absoluta justiça, que traz a cada um de nós o resultado de nossas obras. E não poderia ser diferente no que diz respeito ao pensamento religioso sobre a lei de progresso. As escolas religiosas e o pensamento religioso na Terra, ao longo dos anos, têm sofrido um progresso imenso. Há séculos e séculos atrás, nós adorávamos fenômenos da natureza. Olhávamos para os ventos, para os trovões e as tempestades e acreditávamos que esses fenômenos naturais eram seres sobrenaturais que deveriam ser adorados. Mas a lei de progresso se fez e o monoteísmo, que é a ideia de um único Deus, se implantou na Terra. E aos poucos nós fomos compreendendo que somos filhos de um único Pai e fazemos parte de uma família universal. Uma família universal dividida em famílias espirituais. Portanto, evoluímos individualmente, mas fazemos parte de uma teia de relacionamentos espirituais. E crescemos em grupos,
Temos os grupos familiares, temos os grupos de trabalho, os grupos na seara espírita, na Igreja Católica, né, em diversos locais. E crescemos então em grupos que progridem uns auxiliando os outros. Aqueles que avançam mais por amor aguardam os corações que ficaram retardatários na escala evolutiva. E não faz muito tempo, no século XIX, nós ainda tínhamos a visão de um Deus qual se for assim um juiz inflexível, guiado apenas por uma ideia de justiça. Isso me remete à minha infância, quando alguns parentes, avós, falavam assim: ó menino, Deus está vendo, olha lá, hein? Deus está vendo, como se Deus fosse um justiceiro, não é mesmo? Mas nós tínhamos então essa visão de Deus como se fosse um juiz, guiado apenas por uma ideia de justiça que mais se aproximava da figura de um justiceiro. E o século XIX se encerra com o pensamento religioso na Terra, ensinando para as criaturas que havia um céu e um inferno. Portanto, se você vivesse 30, 40, 50, 90 anos e cometesse erros, estaria eternamente condenado ao sofrimento irrevogável. Nesse pensamento religioso, muitas mães estariam nos céus e alguns filhos padecendo no inferno por alguns equívocos cometidos. Porque essa doutrina religiosa havia sido construída por seres que somente pensam, mas não sentem. E fica para nossa reflexão: qual mãe teria coragem de abandonar um filho a um sofrimento eterno? Que alegria poderia fazer um coração de mãe sorrir vendo seus entes queridos eternamente condenados ao sofrimento? E que senso de equilíbrio e de justiça seria esse? Uma condenação que extrapola infinitamente o crime. Se até mesmo os tribunais humanos são constrangidos a adequar o crime, não é mesmo? Adequar o crime ao teor da pena, ao teor da falta, a colocar na balança a pena de acordo com a gravidade do delito. Que equilíbrio haveria na justiça divina se pelos erros cometidos em uma existência respondêssemos pela vida eterna no inferno? E é então, no final do século XIX, que Kardec realiza o seu trabalho de renovação do pensamento religioso da Terra. Kardec, incumbido de fazer vigorar nas frentes religiosas a lei de progresso, porque a providência divina sabia que essa ideia de inferno não resistiria ao amadurecimento do pensamento humano. Nós sentiríamos falta de um Deus mais justo, de um Deus mais equilibrado, mas, sobretudo, de um Deus mais amoroso, de um Deus Pai. O Deus Pai que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Um Pai tão comprometido com a educação dos seus filhos, um Pai comprometido com a felicidade dos seus filhos, e um Pai tão amoroso que não teria coragem de separar os corações maternos dos corações filiais. É assim, então, que Kardec publica a obra O Céu e o Inferno. E o pensamento religioso sofre, então, a ação da lei de progresso. O codificador conclama a todos nós uma nova visão das leis divinas, a um novo tipo de relacionamento entre o Criador e a criatura. E como age Kardec? Age na mais estrita observância dos fatos. Ele não é um teórico que cria teorias com palavras difíceis.
É um homem que anda entre o povo, observa os fatos, porque diante dos fatos não há argumentos, que são muitas vezes puras teorias, que são puros devaneios. Então ele começa a ouvir os espíritos que já haviam passado pela crise da morte, que já haviam atravessado os umbrais da desencarnação. E ele pergunta a eles: como que você está? Qual é o seu estado? E um por um, casos maravilhosos são narrados no livro O Céu e o Inferno. Recomendamos a leitura. Muito antes de André Luiz nos brindar com a sua preciosa obra, relatando a vida no mundo espiritual, Kardec já começa um trabalho sociológico com os espíritos. E, evidentemente, eles começam, então, a lhe contar, cada qual no seu grau de desenvolvimento, cada qual narrando segundo o seu grau de percepção, porque nós só podemos dar notícia daquilo que somos capazes de enxergar. Ninguém ultrapassa o seu campo perceptivo. Cada um de nós fala daquilo que está no coração, daquilo que vivenciou, da sua experiência, daquilo que é capaz de perceber. E através, então, da catalogação de casos e casos, em que ele seleciona os mais relevantes e publica na obra, e vale a pena ler cada caso, porque são casos da vida, casos reais. Muitos de nós estamos vivendo esses casos hoje no meio da família, no ambiente de trabalho, no ambiente da seara espírita, cada um contando que tipo de experiência passou a ter depois da desencarnação. Então, o codificador foi anotando, comparando, avaliando, refletindo, e formulou um conjunto de conclusões, não de teoria pura, especulativa, mas um conjunto de conclusões que está no item do capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos esse código, e nós pedimos permissão para lermos 3 apenas. É um código que podem ser resumidos na expressão mais simples: não há criatura humana que não seja capaz de entender a simplicidade desse mecanismo. A vida é uma gleba, ou seja, um terreno que cada um de nós recebe, uma terra dadivosa, mas você só colhe aquilo que cultiva. É simples, mas isso vale para todos os níveis da nossa existência, todos os níveis. Se você cultivar, se você cuidar, você colherá, mas só colhe a planta que plantou. Então, não há um Deus juiz, não há um Deus emitindo sentenças condenatórias, não há ninguém condenando a sua conduta, não há um Deus se irritando com a sua personalidade, com as suas escolhas. Pelo contrário, Deus é infinito amor. E há uma página no livro Pensamento e Vida do benfeitor Emmanuel, o guia espiritual de Chico, uma página que merece a reflexão de todos nós espíritas. Já citamos aqui, inclusive, algumas vezes, o capítulo se chama Amor. E Emmanuel diz assim: Deus ama igualmente tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. E ele continua: e é assim que numa mesma árvore se aninham os pássaros e as serpentes, a mesma seiva de amor. Você é tão amado quanto o maior criminoso da terra. E a gente imagina, não, pô, mas Deus ama um criminoso, um assassino igual me ama? Ama. Mas tem mais.
Você não é amado por Deus quando se torna algo melhor. Quando você iniciou a sua jornada evolutiva, já era infinitamente amado. E é isso que Emmanuel está dizendo. Deus ama igualmente o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. Nós somos integralmente respeitados por Deus, independente da escolha que você faça, seja ela tenebrosa ou luminosa. Só tem um detalhe: a existência é uma gleba, um terreno, e você colhe aquilo que cultiva. Então não se trata de Deus estar triste com você, porque Deus nos ama infinitamente. É a nossa escolha. E a partir então dessa contribuição de Allan Kardec, nós fomos investidos num pensamento religioso que nos conduz à responsabilidade integral. Seres inteiramente responsáveis, integralmente responsáveis, nos mínimos, nos mais mínimos gestos. E é assim que simpatia é um plantio. É um plantio. E aí pedimos a permissão para aliviar um pouco o tom da nossa conversa e contar uma pequena anedota. Passava uma pessoa pelo oeste catarinense e um agricultor estava na porta do sítio, sentado naquela porteira de madeira, e como a pessoa estava interessada em adquirir um terreno, perguntou para ele: ô moço, essa terra da mandioca? Ele falou: dá não, senhor. Dá milho? Dá não, senhor. Essa terra da abóbora, batata? Dá não, senhor. E aí o cara se irritou e falou assim: mas nada que plantar nessa terra dá? E o agricultor: ah, se plantar dá. É lógico, né? Ou seja, a nossa vida é uma gleba, é um terreno. E assim é a vida. Simpatia é plantio, alegria é plantio. Alegria não é um acontecimento, é uma colheita, porque não existe só verão, existe primavera, verão, outono e inverno. Então todos nós teremos dias difíceis. Quem é aqui que não teve já um dia difícil, né? Mas isso não tem nada a ver com alegria. É que nós fomos educados em mais de 1.500 anos a acreditar que são muitas vezes os fatos exteriores que determinam o nosso estado interior. Então eu passo a vida assim, eu acredito que quando eu conquistar uma determinada quantia de dinheiro, aí eu serei alegre. E aí você conversa com criaturas que você encontra por essa vida, muitas vezes, que tem essa quantidade de dinheiro, e você vai ver que eles estão preocupados, muitos com depressão, com síndrome do pânico. Então não é bem assim. Não é tão simples. Alegria é algo que você ara a terra, joga a sementinha, aduba, rega, poda, tira o matinho. Alegria é um cultivo. E se você plantar e cuidar, você vai colher. É da lei. Eu trabalho na área comercial há muitos anos, eu tive um chefe que ele falava assim: meu, se você acordar triste, vai para frente do espelho e dá um sorriso para você mesmo. E eu falava que esse cara é maluco, né? Mas quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que o meu dia era diferente, com um sorriso pela manhã. E assim é a vida. Se você plantar e cuidar, você vai colher. É da lei. Amor, simpatia, benevolência, alegria, perdão são frutos. Mas não nos enganemos, diz Emmanuel. Se você plantar alface hoje, possivelmente vai colher em 3 semanas. Se plantar café, possivelmente colherá daqui 3 ou 4 anos. E que trabalho que é cultivar. E assim também é a vida. Por isso a doutrina espírita, trazendo progresso ao pensamento religioso, nos ensina, isso até é cômico, né? Que união conjugal feliz é plantio de 500, 600, 700 anos. Você começa a plantar hoje para ter um casamento feliz daqui 5 séculos,
Não é fácil. Sogra amorosa, gente, é 1000 anos. No mínimo. Cultivando, plantando, adubando, regando. É o que nos ensina a espiritualidade. Emmanuel diz no livro Consolador: o gênio é obra dos séculos. Aí você vê uma pessoa nascer e se tornar gênio na matemática, na física, na música, na dança. E hoje a gente consegue, através do celular, vem muitos videozinhos, né? Essas crianças, os geninhos aí, 4, 5 anos, tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven. É obra dos séculos. Ninguém ensinou ela. Porque não existe privilegiados na família de Deus. Existem, sim, bons agricultores e maus agricultores. E é assim, dá trabalho até para ser antipático. Para ser uma pessoa antipática, demora assim umas 2 vidas. Você chega no trabalho, não dá bom dia para ninguém, chega na casa espírita de cara amarrada, não dá boa tarde, não fala boa noite para ninguém, se acha superior aos outros, e aí você vai cultivando. E a providência divina é tão amorosa que ela vai mostrando. É como se ela dissesse assim: é isso mesmo que você quer colher? É isso mesmo? E aí ela começa a enviar na sua vida, começa a passar pessoas pela sua vida para te mostrar o resultado, para você observar. Então ninguém tomba instantaneamente também. Até para cair leva tempo. É um processo, um cultivo. E são essas leis simples que Kardec foi extraindo da observação da vida e da natureza. Nós somos seres responsáveis. Mas Emmanuel, ampliando o pensamento, nos diz assim: nós residimos no universo em condomínio com Deus. Condomínio. Deus é vizinho e dono do condomínio. Ele dá vida, dá o corpo, das relações afetivas, concede as oportunidades, entrega sementes, entrega o adubo, a água, entrega a terra, entrega o arado, mas alguém tem que plantar. E aí cabe a quem? A nós mesmos. Alguém tem que plantar. A maior parte incumbe a Deus, mas uma parte diz a nós, a nosso respeito. E é por isso que Kardec vai dizer: a alma, aqui no artigo 1º do Código Penal da Vida Futura, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ou seja, a gente parte daqui e aí fala: meu Deus, eu não consegui corrigir isso, aquilo, e aí fica agoniado. Mas por que eu deixei passar mais essa chance? Ou seja, o seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Simples. E ele prossegue, artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição. Olha isso. A completa felicidade prende-se à perfeição. Vamos dizer que está em francês aqui, foi a tradução aqui em francês, vamos traduzir para o catarinês. Quer um casamento 100% feliz? Transforma-te em um espírito puro. E espera o seu cônjuge virar um espírito puro também. Pronto, 100% feliz. Claro, porque a felicidade completa está ligada à perfeição. Seres imperfeitos não conseguem ser completamente felizes. Por quê? E aí ele vai explicar por uma razão muito simples. Kardec conduz o pensamento da seguinte maneira: toda a imperfeição traz uma infelicidade. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. E aí vamos para o artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências.
Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo, de alegria. E é sério isso. A menor e mais imperceptível imperfeição gera um sofrimento. Por quê? Porque a nossa imperfeição, meus amigos, atrai pessoas e circunstâncias que sintonizam com essa imperfeição. Do mesmo modo que cada qualidade atrai pessoas e circunstâncias que se afinam com essa qualidade. Então a gente brinca, mas é sério. Como que duas criaturas imperfeitas podem experimentar um relacionamento completamente feliz? Não tem como. Porque a imperfeição de um e a imperfeição do outro gera sofrimento. Não porque Deus está punindo. Não é punição, é consequência. É da lei. Só que na maioria dos casos nós encarnados negamos o que plantamos. Ou acreditamos que o nosso plantio é um, quando na verdade é outro. A gente planta mandioca achando que é melancia. E é isso que Kardec faz questão de frisar na obra O Céu e o Inferno. Ele tira essa visão de Deus que pune, que se irrita, que fica bravo. Isso não existe. Existe sim um Deus que dá a cada um segundo o seu plantio. E isso é da lei. Mas isso não deveria desanimar nenhum de nós, porque isso significa que você pode alterar a sua sementeira agora. Você pode alterar o seu método de cultivo agora. Está nas nossas mãos e basta um gesto de mudança para que os espíritos superiores aqui presentes venham em nosso auxílio colaborar na regeneração da nossa gleba, do nosso terreno. Porque o universo é regido pela misericórdia divina. Vamos dar um outro exemplo aqui. Quem leu o livro Nosso Lar, levanta a mão. Vamos ver se tem bastante gente. Tem um filme também, né? Está no Netflix. No livro Nosso Lar, o autor espiritual é um médico, viveu no interior. A mãe era dona de casa, o pai, segundo ele, dono de uma grande propriedade rural, mandou o filho para a capital para estudar medicina. E o filho era assim mimado pela mãe, mimado no bom sentido, recebia todo o carinho, todo o amparo, toda a ternura, todo o amor de mãe. O pai, orgulhoso, filho médico, investiu uma grande soma de dinheiro para que o filho pudesse estudar. Ele era um comerciante bem-sucedido, um agricultor, e tinha duas amantes. Tinha a esposa e mais duas. E vivia naturalmente. E a esposa dele era uma dona de casa, um anjo. E talvez você esteja pensando aí num julgamento moral. Talvez esteja pensando assim, que Deus estivesse sentado em um trono, falando assim, esse vai sofrer. Mas não, o filho desencarna antes da hora, no suicídio indireto, não diz explicitamente, mas dá para deduzir, excesso na alimentação, excesso no álcool, castigo? Não, consequência. Então, se a gente começar a derrubar um corrosivo sobre essa mesa aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser corroída. Se você começa a colocar substâncias de modo indiscriminado no seu organismo, e isso se tornar um hábito, e isso passar a dominá-lo, vai fazer mal para você, tanto para o corpo físico como para o corpo espiritual. É plantio e dá trabalho para prejudicar um perispírito. Leva tempo, precisa muitas vezes de anos, precisa que isso se transforme em um hábito de muito tempo até conseguir destruir um órgão espiritual. Então não é da noite para o dia. A não ser naqueles gestos assim tempestuosos, porque tem alguns plantios que são catastróficos. Como diz o benfeitor Druso, em 3 segundos você pode cometer um ato que vai comprometer 5 encarnações, como o suicídio. O suicídio é um plantio que você planta agora e em 5 segundos você já estará colhendo, mas é um plantio. Então, o filho, agora voltando ao livro, o filho desencarna, antes da hora, fica 8 anos no umbral,
é acolhido pela a espiritualidade da colônia Nosso Lar, e o pai. O pai, de acordo com um amigo que gosta de brincar, falava assim, o pai estava no 3 brau, não era nem no 1 brau, estava no 3 brau com as 2 amantes. É a colheita. E a mãe estava numa esfera espiritual superior à colônia Nosso Lar. E aí depois que André é acolhido e ele se recupera, e é bom para que todos nós espíritas leiamos umas 200 vezes, depois que ele se recupera e é admitido na colônia, passa a realizar então um trabalho, e a mãe vem da esfera superior, vem visitá-lo. E ele pergunta assim, mamãe, e o papai? Se nós fôssemos agir segundo o pensamento religioso antigo, o que nós diríamos? Iríamos talvez dizer assim, vai arder no mármore do inferno, vai ficar no inferno a eternidade. Não é assim que a pessoa que não ama fala? Aquele que só pensa, age assim. Porque é fácil aplicar uma pena em quem você não ama. Mas então André Luiz pergunta para a mãe, mamãe, e papai? E ela diz, não se preocupe, meu filho. Desde que seu pai chegou ao mundo espiritual, eu acompanho a ele e as nossas 2 irmãs. E aí André Luiz ficou pálido, porque irmãs? Ele não entendeu. Não entendeu. Por que irmãs? Porque ela poderia ter falado, eu acolhi seu pai e as 2 amantes dele. No entanto, ela fala, e as nossas 2 irmãs. E ele ficou calado. A mãe está numa esfera superior a dele, ela sabe o que está falando, e ela disse, sabe o quê? Meu filho, eu voltarei à vida física, receberei novamente seu pai como marido, e as nossas 2 irmãs como filhas. Ai, meu Deus, né? Só uma misericórdia divina para reger o universo. Porque agora pode ter dentro da sua casa uma filhinha linda, um filhinho lindo, que você beija, que você abraça, que tem o maior xodó com ela, e a mamãe também abraça, e que na verdade foi uma amante do marido. E que foi recebida dentro do lar para que a gente aprenda a transformar as nossas afeições. Transformar as nossas afeições, convertendo-as em fonte de luz, de fonte de desequilíbrio em amor, genuíno e puro. Mas é amor, sempre foi. Só que o amor pode ser mal direcionado ou bem direcionado. Por que Deus não acorrentou o pai de André e ficou assim dando açoite nele por 50 anos? Sabe por quê? O pai de André Luiz terá uma longa colheita pela frente. Porque ele semeou alguma coisa no psiquismo dessas 2 mulheres. Eram jovens, ele acostumou-as com presentes caros, com viagens, com roupas caras. Não pensem que elas terão um temperamento dócil. Serão meninas caprichosas, temperamento difícil. E quando essas filhas então atingirem a idade da adolescência, esse pai vai chorar. Vai chorar porque vai ter que entregar o amor para outro. Na hora que entrar alguém dentro de casa e pedir a mão da filha, hoje nem tanto ocorre isso, mas então chega lá e vem pedir a mão da sua filha em namoro. Ou quando a filha chegar e falar, papai, eu estou namorando. Ele vai vir almoçar aqui conosco hoje. Ele vai dizer, o quê? Como assim? Namorando? Meu namorado. Um mundo de emoções vai passar no coração desse pai, porque ele terá que aprender a transformar o seu amor de amante em amor de pai. Deus não quer, portanto, destruir o amor, mesmo o amor mais equivocado é amor. Ele só precisa ser aprimorado. E a mãe de André Luiz precisava reencarnar? Precisar? Não precisava. Mas vai dizer isso para quem ama, para quem já evoluiu um pouquinho mais e quer ajudar. Entendem? Então, por que essa visão de inflexibilidade divina? Se o universo é regido pelo amor de Deus, Deus só ama.
O sofrimento é responsabilidade minha, só minha. Deus está com a mão cheia de dádivas. Deus está com a mão repleta de felicidade. Agora, quem diz que nós temos coragem de esvaziar a nossa mão, que está cheia de vícios, de equívocos, né? E a gente muitas vezes demora para olhar para dentro de si e para se render à moral do Cristo, não é mesmo? Então, é isso que Kardec vem ensinar. O difícil é convencer uma pessoa, meus amigos, é falar assim: tira toda essa plantação do seu terreno e planta coisa nova. Isso é difícil. Abrir mão do que você plantou para plantar algo novo. É um desafio, é desafiador. E é assim que Deus vai dissolvendo os nossos enganos no lar, nas relações entre parentes, nas relações entre pais e filhos, nas relações conjugais. Por quê? Porque Deus quer que os equívocos do passado sejam solvidos através do amor. Mas nem sempre é possível, porque nós somos tão mergulhados ainda em vícios, mergulhados no mal, que somos capazes de odiar até mesmo aqueles de parentela consanguínea. Já viram alguma família que os irmãos se odeiam? Tem criatura que recebe um desafeto como filho e tem coragem de matar o filho. Está aí nos noticiários. E é um processo. Então, o que podemos dizer da obra O Céu e o Inferno? Precisamos estudar essa obra, mas renovar também o nosso pensamento. Porque tem muito espírita lendo O Céu e o Inferno, pensando com a cabeça da Idade Média, achando que Deus está com uma metralhadora para te atirar, querendo te ver tombar. Mas a verdade é que nós só estamos tombando por vontade própria. Porque tem centenas de mãos agora aqui do nosso lado, tem amigo espiritual aqui que está chorando, porque conseguiu trazer aqui o seu tutelado hoje. Porque sabe que hoje ele vai mudar o pensamento dele. Porque ele fica 24 horas remoendo o mesmo pensamento. Então não adianta ir 100 benfeitores na casa dele, porque ele não muda o pensamento. Então conseguiram trazer ele para cá hoje, alguns vieram até forçado, aqui ele dá uma distraída, dá uma risada, muda o pensamento e o benfeitor consegue falar ao coração dele dizendo: meu filho, eu estou te esperando, não consigo mais ficar sem você, vem para a sua família, resolve o que tem que resolver, cumpre com resignação, aceita as tuas provas, todos os que te amam estão te esperando, você é amado, você é aguardado ansiosamente. Parábola do filho pródigo. Você é aguardado com festa, mas ninguém pode caminhar por nós. Ninguém pode ferir a lei para nos auxiliar. Uma parte nos compete. E nós, para finalizar, precisamos agora, com a abençoada doutrina espírita na mão, dar esse passo, mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos pensamentos, nossos gestos e ações. Pequenos exercícios que têm grandes resultados. Então agradecemos a todos pela oportunidade, desejamos uma noite de paz e um beijo no coração e um abraço que aquece a alma. Obrigado.